Nós vamos aprender o seguinte, irmãos, preste bem atenção. Por que é que o Davi escreveu o Salmo 23? É o que nós vamos aprender hoje, amém? Vamos entrar na mensagem então aqui. Muito boa noite aos amigos que estão agora nos assistindo através do grupo da igreja, ou do YouTube, do Facebook. Deus abençoe a todos vocês e os amigos que estão agora ouvindo através da rádio, a transmissão aqui do nosso culto, diretamente do altar. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Está escrito aqui, queridos, Salmo de número 23, nós vamos aprender aqui hoje, por que Deus deu o Salmo 23 para Davi. O Salmo 23, versículo 1, ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, leia bem forte aí comigo, é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei seguro na casa do Senhor por todos os dias. Irmão, nós vamos estudar exatamente aqui o versículo 5. Eu queria que você repetisse ele aí, a leitura. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O Davi faz a Deus 3 pedidos. Primeiro, ele pediu a Deus para preparar uma mesa para ele. A segunda coisa que o Davi pede aqui é o seguinte: unge a minha cabeça com o óleo. E a outra coisa, e o meu cálice transborda. Irmão, o Davi fez 3 pedidos a Deus. E esses pedidos que o Davi fez a Deus, aí você vai entender por que ele escreveu o Salmo 23. Eu estava lendo o livro de Samuel, 1 Samuel 16, aí lá fala o seguinte, que havia uma bênção para cair na nação de Israel. Deus tinha uma bênção para dar para uma pessoa. Aí Deus foi passando os olhos assim por toda a nação de Israel, porque o povo pedia um rei. Eles fizeram um pedido ao profeta que tinha na época e disseram: olha, nós queremos um rei igual as outras nações têm, nós queremos um rei. E aí o profeta da época ficou assim, até meio assim aborrecido, meio chateado, e foi falar com Deus, e Deus falou: olha, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, mas faz o que eles estão pedindo. Aí levantaram o primeiro rei, que foi o Saul, e o Saul reinou durante um período. Os primeiros anos da vida de Saul foi um rei abençoado, mas depois o Saul foi entrando por um desvio, foi se afastando de Deus e fazendo algumas coisas que não deveria fazer, e Deus se entristeceu com o Saul. Aí Deus então decide levantar um outro líder, e ele iria escolher um líder para substituir o Saul. O primeiro livro de Samuel fala o seguinte, que Deus chama um profeta e fala assim com ele: olha, eu vou enviar você à casa de um homem chamado Jessé, e ele tem 8 filhos, e dentre os filhos que ele tem, você vai me escolher um, a qual eu vou te informar, e você vai ungir ele para ser rei em Israel. Aí, irmão, o profeta vai até a casa de Jessé, chega lá, cumprimenta ele, bate um papo e conta o que ele estava fazendo lá. Convidou ele para o sacrifício, mandou chamar os filhos, e aí os filhos foram sendo apresentados um a um ao profeta. Aí a Bíblia fala no livro de Samuel capítulo 16 que o Jessé apresentou os filhos ao profeta, mas nenhum dos filhos dos que ele apresentou foi escolhido. Trouxe lá o Abinadab, trouxe o Samar, foi apresentando, e Deus não foi escolhendo nenhum deles. Aí o profeta faz ao pai lá da família, o Jessé, uma pergunta: viu, acabaram-se os jovens, você não tem mais nenhum filho? Aí ele se lembrou de um que ele tinha esquecido, que era o Davi. Ele: tem o Davi ainda, ele está apacentando as ovelhas. Então você vai mandar chamar o Davi e traz ele aqui, porque enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos nos assentar à roda da mesa para poder comer.
O Davi não sabia por que ele estava sendo chamado, mas chamaram o Davi para se assentar à mesa. O capítulo 23, dá uma olhadinha aqui, ó, verso 5. O que o Davi pediu a Deus? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O Davi havia pedido a Deus para preparar uma mesa. O pai do Davi ficou sabendo que tinha uma bênção para cair lá naquela casa, que um dos filhos dele ia ser ungido para ser rei em Israel. O pai do Davi, irmão, nem se lembrou do Davi para chamar ele, para dar condição a ele de ser abençoado, igual os outros 7 seriam. O pai do Davi se esqueceu do Davi. Às vezes, preste bem atenção, alguém pode se esquecer de você. Seu filho, olha só, uma mãe leva na barriga uma criança 9 meses. As irmãs que tiveram filhos, os homens eles fazem assim uma vaga noção do que é ter um filho, que eles acompanham de longe, do lado de fora. Mas a mulher, ela está vivendo aquilo. Então, as irmãs que tiveram filhos sabem mais do que eu nunca tive filhos. Quem teve foi a minha esposa. Eu nunca tive, mas a gente assiste de longe assim, você vê do lado de fora o sofrimento, a luta, o desconforto, os enjoos, as pernas que incham e a pressão que sobe, assim, e passa mal, e dói a coluna, e dói aqui, e dói ali, e falta ar, e quando vai chegando o período para ganhar a criança, parece que as coisas, os sintomas vão piorando, e o desconforto vai piorando. Aí aquela mãe traz ao mundo um filho, cuida dele. Quer ver uma ingratidão maior do que um filho se esquecer de uma mãe? Sim ou não? É uma ingratidão muito grande. Há filhos que se esquecem dos pais, há maridos que se esquecem da esposa, há esposas que esquecem do marido, há patrões que esquecem dos empregados, há uma pessoa da família que se esquece da outra, que deixa aquela pessoa de lado. O pai do Davi, vamos fazer uma conta, ele tinha 8 filhos. Ele fica sabendo o seguinte: tem uma bênção para cair aí na tua casa, para alcançar os teus filhos. Se ele tinha 8 filhos, quantos filhos é que ele tinha que chamar para estar ali disponível para receber a bênção? Se ele tinha 8 filhos, ele tinha que chamar os 8, ele chamou 7, e nem se lembrou de Davi. O Davi era o esquecido, o Davi era o filho que era mandado fazer o serviço pesado. Vai lá cuidar das ovelhas, vai fazer tal coisa, vai, e os outros ficavam em casa. E o Davi ia para lá. Houve uma guerra, e os 3 filhos mais velhos do Jessé foram chamados para a guerra. O Davi não foi chamado. O Davi não era chamado para a guerra, por causa da idade. Era dado algumas tarefas para Davi fazer, que talvez ele nem gostasse de fazer, mas fazia. Enquanto ele estava fazendo aquelas tarefas, ele estava louvando a Deus, e ele escreveu o Salmo 23. E ele pediu a Deus: Senhor, prepara para mim uma mesa perante os meus inimigos. De quem que o Davi estava se referindo? Eram os próprios irmãos dele, que muitos não gostavam dele. A Bíblia diz que os piores inimigos do homem serão os da sua própria família, os da sua própria casa. O Davi tinha na casa dele pessoas que não gostavam dele, e até o pai meio que deixava ele de lado. Alguém pode deixar você de lado, pode se esquecer de você, mas Deus, Ele não se esquece de você. Alguém pode desprezar você, achar que você não tem determinado valor, mas Deus, Ele não pensa assim ao seu respeito. O Davi pediu: prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Ele pediu, irmão, e a Bíblia diz que todo aquele que pede, ele recebe. O profeta entra na casa de Davi e procura. Eu dei uma olhada e eu estou vendo 7 jovens. Nenhum desses aqui Deus escolheu. Acabaram-se os jovens, ô Jessé? Não tem mais nenhum? Aí o Jessé diz assim: ainda falta o menor, ele apacenta as ovelhas. Aí mandaram chamar o Davi. Irmão, você pode ficar esquecido durante algum período, mas você não vai ficar esquecido para sempre. Vai chegar a hora que você vai ser chamado, vai ser chamada para receber aquela bênção.
vai chegar através do seu telefone uma boa notícia, diga amém. Vai chegar um e-mail, vai chegar uma correspondência pelo correio. Alguém vai bater a sua porta e alguém vai mandar chamar você. Mandaram chamar o Davi, e o Davi foi em direção à casa dele. Pelo meio do caminho, o Davi deve ter pensado muitas coisas. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Que o meu pai está me chamando, a não me chamar? O que está acontecendo? Por que eu tenho que ir agora lá? Chegou um cara lá e ele disse que ele não vai se sentar à roda da mesa enquanto você não chega lá. O Davi ficou pensando, será que eu sou tão importante assim? Eu que estou aqui cuidando das ovelhas, fazendo o serviço da roça? Será que eu tenho tanta importância assim? Talvez nem Davi, olhando para si mesmo, acreditava que tinha tanta importância. Mas Deus via o coração de Davi. Deus via quando o Davi estava lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas. Quando ele estava lá no meio da mata, que ninguém via ele, mas ele estava adorando a Deus. Ele estava servindo a Deus. Deus vê a sua oração. Deus vê o seu momento de meditação. Deus vê quando você rejeita o pecado, quando você resiste, quando você briga com você mesmo. Eu não vou fazer isso, porque eu sei que isso desagrada a Deus. Deus, Ele é um bom patrão. Diga amém, Jesus. Eu vou falar nessa linguagem. Ele vai saber pagar você. Ele vai saber recompensar você. O Senhor Jesus, Ele disse que todo aquele que o servir, o Pai vai o honrar, Ele vai recompensar. O Davi entra em casa. Quando o profeta bate os olhos nele, Deus fala ao coração do profeta: esse aí é a pessoa de quem eu te falei, que você vai ungir sobre Israel. Aí ele pega o vaso do azeite e unge a cabeça do Davi com óleo. A unção é derramada sobre a vida de Davi. O pedido que Davi fez, olha, diz assim: prepara uma mesa perante mim. Deus preparou uma mesa para ele. O segundo pedido Deus atendeu, unge a minha cabeça com o óleo, e Deus ungiu a cabeça dele com o óleo. A unção, irmãos, é algo fundamental, que eu preciso, você precisa. Com a unção você tem a habilidade de fazer algo que jamais você conseguiria fazer de uma maneira natural. Portas vão se abrir quando você está revestido da unção. Resposta à oração vem quando você está ungido pela unção. Deus te dá uma revelação que ninguém teve e você consegue a vitória. Está todo mundo desanimado, mas você olha para a revelação que Deus te dá e você acredita: isso vai acontecer na minha vida. Por que isso acontece? Porque Deus ungiu a sua cabeça com óleo. A Bíblia diz que se você amar a justiça e você aborrecer a iniquidade, Deus vai ungir você com o óleo da alegria. Ame a justiça, ame a palavra de Deus, aborreça a iniquidade, rejeita o pecado todo dia ele vem bater a sua porta. O pecado todo dia vem tentar você para tirar você da presença de Deus. O que você faz? Eu vou amar a justiça, eu vou aborrecer a iniquidade, e o meu Deus, Ele vai me ungir com o óleo da alegria. Voltando aqui, o Davi pediu: Senhor, prepara uma mesa. Deus preparou. Unge a minha cabeça com óleo. Deus ungiu ele. E fala mais aqui no finalzinho do versículo 5: e o meu cálice transborda. O cálice dele, a bênção dele, foi transbordando e abençoando quem estava ao redor dele. O Davi é ungido rei. Aí você fica pensando assim: o profeta acabou de pegar um vaso de azeite, ungiu a cabeça dele com óleo, falou algumas palavras, a unção veio sobre a vida dele e ele virou o grande rei de Israel do dia para a noite? Não. Aí você vai ler o capítulo 17 do livro lá de Samuel e você vai ver o seguinte: o pai do Davi manda o Davi ir acompanhar os irmãos. Vai lá no campo ver como é que seus irmãos estão. Eles estavam na guerra, lutando lá contra os filisteus. Vá lá, me traga notícia e leve comida para eles. Leve alimento. É muito barulho. Leve alimento para eles e me traga notícia. Aí o Davi foi com uma missão que o pai dele deu. Ele foi obediente. Vá lá levar comida, leva lanche, leva esses queijos aqui e traga-me notícia dos seus irmãos, como é que eles estão na guerra. Aí o Davi ia, levava comida, voltava e trazia notícia. Nessas vezes de ir, levar comida e trazer notícia, o Davi fica sabendo de uma coisa: Davi, estamos com um problema aí. 40 dias que nós estamos aqui, e tem um homem de quase 3 metros de altura que está afrontando Israel, está amedrontando Israel e está fazendo o povo todo ser humilhado aqui. 40 dias de humilhação. E o rei falou o seguinte, o rei Saul disse o seguinte: se alguém ferir esse gigante,
e o vencer, o rei vai enriquecer essa pessoa, vai dar filho em casamento e vai isentar a casa dessa pessoa de impostos. O Davi se animou, foi se candidatar para a guerra. Quando ele vai se candidatar, lembrando, o Davi havia recebido a unção de Deus, o óleo havia sido derramado sobre a cabeça dele. Quando ele vai se candidatar à guerra, alguém fala assim: você tem que se apresentar diante do rei Saul. Ele foi se apresentar. Quando o Saul viu Davi, o Saul desprezou. Quem era Saul? Saul era o rei, era a maior autoridade que tinha naquela nação. Só que a maior autoridade que tinha naquela nação não estava vencendo, e estava perdendo a unção de Deus na vida dele. O Espírito de Deus estava se afastando de Saul, porque Saul estava andando no erro. Aí a Bíblia fala no primeiro livro de Samuel 17, que o Davi se candidata ao rei: eu quero ir para a guerra. O rei, quando olha para o Davi, ele diz assim: você não pode ir, porque você é jovem, você não tem aparência de guerreiro, você não tem porte, você não tem experiência. O rei desprezou a Davi. Mas preste atenção, ainda que o rei despreze você, Deus, ele não despreza você. Ainda que o rei não acredite em você, ainda que a maior autoridade dessa nação não acredite em você, Deus, ele acredita em você e no seu potencial, porque o potencial que você tem foi dado por ele, e ele sabe o que é que ele deu a você, ele sabe o que é que tem dentro de você. Às vezes você olha para você mesmo e você se sente incapaz, incompetente de fazer tal coisa, mas a Bíblia diz que a nossa capacidade, ela vem de Deus, e ele vai dar a você a vitória. O Davi, irmãos, em vez de abaixar a cabeça e aceitar aquelas palavras: você não pode, porque você é muito jovem, você não tem experiência, o Davi disse assim: ouve aí, rei, deixa eu te contar uma coisa. Um dia apareceu um leão, eu cuido de ovelhas, sou pastor de ovelhas. Apareceu um leão, veio roubar uma ovelha, eu matei o leão. Outro dia apareceu um urso, é muito forte, quase 3 metros de altura, 2 metros e tanto. Apareceu, eu matei ele igual matei o leão. Assim vai ser como esse incircunciso filisteu. Eu vou também acabar com ele, e vou arrancar a cabeça dele, e vou dar para os urubus comer, e esse povo vai saber que Deus livra. O rei disse assim: tudo bem, já que você quer ir, você vai, mas vai do meu jeito. Traz uma roupa aí de guerra. Aí deram para o Davi uma roupa pesada de lata, deram para ele uma espada, um escudo, um negócio lá. O Davi não conseguia dar um passo diante. Ele disse assim: eu não sei andar com isso, é muito pesada essa roupa, deixa eu ir com a minha roupa. Aí o Davi tinha uma roupa simples de pastor de ovelhas, ele tinha uma sacolinha lá, naquela sacola tinha 5 pedras. Aí o Davi disse: deixa eu ir do meu jeito. E o Davi, irmãos, ele era treinado, ele treinou durante muito tempo. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele não perdia tempo não, o Davi estava treinando. E ele pegava lá as pedras, ia treinando, e ele foi apontando a pontaria dele, foi treinando a pontaria dele, e ficando habilidoso na arte de atirar pedra. Um dia apareceu um leão, como é que você acha que ele matou o leão? Um dia apareceu um urso, como é que você acha que ele matou o urso? A pontaria dele estava treinada. Agora apareceu o gigante, que era um pouco maior, e ele sabia: eu venci em outras situações, e eu vou vencer nessa situação. Você está treinando a lutar, a orar, a buscar Deus. Naquilo que Deus está treinando você, continue e persevere, porque o gigante vai cair. Diga glória a Deus, você vai vencer. Já caiu o leão, já caiu o urso, e vai cair esse gigante também. Ele é maior do que os outros, mas assim como os outros caíram, esse gigante vai cair, porque o mesmo Deus que te deu vitória ontem, vai dar vitória a você hoje, e vai dar vitória amanhã. O Davi foi, tirou aquela roupa que o rei deu a ele, ficou com a roupa que ele tinha, a sacola de pastor, pegou, e ele foi para enfrentar o gigante. Quando o gigante viu Davi, o gigante desprezou Davi, o gigante zombou de Davi, o gigante amaldiçoou Davi. Mas a vovó dizia assim: ri por último quem ri, como é que é? É o contrário, ri melhor quem ri por último, é o contrário, eu troquei aqui. Ri melhor quem ri por último. O gigante zombou de Davi. Quantas pessoas zombaram do Davi? O pai de Davi não se lembrou de Davi. Os irmãos de Davi zombaram de Davi. O rei zombou de Davi, não acreditou nele. O gigante zombou de Davi.
Ninguém acreditava em Davi, mas Deus acreditava em Davi. Tanto que você lê lá no capítulo 16, que Deus ungiu a Davi para ele ser rei de Israel. Ele era um jovem, um garoto, mas ele recebeu a unção. Ele ainda não era o rei fisicamente, mas espiritualmente ele já estava reinando. A Bíblia fala que o Davi então pega as suas pedrinhas e ele vai enfrentar o gigante. E ele mira, e uma pedra só, a primeira que ele atacou, que ele atirou, atingiu a testa do gigante, o gigante cai por terra, e a Bíblia fala que o Davi pega então a espada do gigante, corta a cabeça do gigante, e vem com a cabeça assim pingando sangue, e o Saul de longe olhou e disse assim: rapaz, eu achava que aquele menino ia morrer, mas aconteceu o contrário, o menino venceu o gigante. De quem que esse menino é filho? E alguém disse: eu não sei. Alguém disse: é filho do Jessé, o belemita. Manda esse menino estar junto comigo, porque eu quero que esse menino esteja perto de mim. Olha só, o Saul não acreditava em Davi. Agora a visão de Saul mudou em relação a Davi. Por que a visão de Saul mudou em relação a Davi? Porque o Davi acreditou em si e acreditou em Deus. O Davi havia feito 3 pedidos a Deus, que nós lemos aqui. Por isso o Salmo 23, verso 5 existe. Preparas uma mesa perante mim. Ele pediu e Deus preparou, sim ou não? Preparou. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Deus ungiu. E o meu cálice transborda. Deus fez o cálice dele transbordar. A bênção onde ele estava a bênção. O Davi, irmãos, venceu esse primeiro gigante. Apareceram outros gigantes depois, outros problemas apareceram. E o Davi venceu. Muitos anos se passaram e o Davi foi perseverando e servia a Deus. Até que Saul morre, depois de muitos anos, e o Davi assume o trono de Israel. E aquela unção que lá atrás ele havia recebido, ele já foi usando ela. E quando ele se assentou no trono de Israel, ele já estava treinado, já sabia lutar, já sabia guerrear. Às vezes as lutas, as guerras que você está passando é treinamento, porque Deus tem algo muito grande para dar a você. Eu estava pregando aqui na quarta-feira, preguei de manhã, preguei à tarde, preguei nos cultos, preguei hoje também, de dia, e eu estava pregando o seguinte, lá João capítulo 2, o melhor ainda está por vir. Jesus transformou a água em vinho. A festa aparentemente tinha acabado. A Maria chega para Jesus e diz: olha, acabou o vinho. Uma confusão aí, o pessoal já está reclamando, a festa vai acabar, acabou o vinho. E Jesus falou: encha essas talhas de água aí e traz aqui. Trouxeram, ele abençoou e Jesus transformou a água em vinho. E alguém, quando experimentou, disse assim: onde é que estava esse vinho bom? Porque todo homem põe primeiro o vinho bom, depois o inferior. A festa está acabando, vocês guardaram o melhor para o final. Irmão, o melhor ainda está por vir. O Davi havia recebido a unção, não era a unção de qualquer um, não era a unção do Zé, era a unção de Deus. Ele recebeu a unção de Deus. Ele pediu: unge a minha cabeça com óleo. Deus ungiu. Prepara uma mesa. Deus preparou. Faz o meu cálice transbordar. Eu não quero um cálice mais ou menos, não. Eu quero um cálice cheio de unção. E Deus deu. Guarda essa palavra no seu coração. Davi fez 3 pedidos e Deus o atendeu. E Deus está trazendo para você nessa noite essa bênção. Deus está preparando a mesa, Deus está preparando a unção, Ele está preparando esse cálice para transbordar. Que Deus fale mais ao seu coração. Amém, Jesus? Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora, e a mão de Deus vai operar maravilhas, tanto aqui na igreja, como com o pessoal também que está acompanhando agora a transmissão do culto. Levante as suas mãos comigo e diga: Senhor Deus, eu te apresento as minhas mãos. E eu te peço, Pai, coloca nessas mãos a tua unção e o teu poder em nome de Jesus. Põe essa mão no seu coração. Se você tiver qualquer enfermidade, põe sua mão sobre o local da enfermidade. Pai, ouvimos a tua palavra e eu creio que o Senhor está trazendo nesta hora uma grande bênção. Eu te peço, ó Pai, vem com o teu poder e a tua unção agora e vai tocando na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão, para curar, libertar e restaurar. Alcance também
os amigos que estão agora acompanhando a transmissão pela rádio, os amigos que estão acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube, que a bênção do Senhor os alcance também agora, Pai, curando, libertando e restaurando. Eu levanto a minha voz para repreender todo o mal, para anular toda a maldição, e eu exijo a praga das trevas, o espírito de confusão, de miséria, bata em retirada, no poder que é no nome de Jesus, na autoridade que é no nome de Jesus. Eu levanto a minha voz, eu exijo agora: sai mal, sai perturbação, sai macumba, feitiço, bruxaria, coisa do diabo, vai embora, no poder do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal e eu digo: vai saindo agora, vai soltando essa vida, sai dessa família, sai desse casamento agora, sai da fonte de renda, desapareça dessa família, sai toda a perturbação, todo o mal, toda a maldição. Estou mandando, estou determinando agora: saia toda maldição, todo o mal, bata em retirada e vai embora, em o nome de Jesus. Oh, levante as suas mãos. Pai, muito obrigado pela tua bênção. O Senhor é maravilhoso. Oh, aleluia. Agradeça a Deus, minha irmã, pela sua vitória.